transformação e de reinvenção. Até para falar de comunicação, né, em alguns momentos eu me pergunto se, antes de falar de comunicação, nós não tínhamos que falar de algo um pouco mais amplo, porque, e de fato eu vou falar de algo um pouco mais amplo, que eu não sei o quanto vocês já têm discutido isso no meio acadêmico. Eu vou tirar a máscara aqui para ficar mais fácil. Então, Então, a gente vai falar um pouco, sim, sobre essa questão de comunicação integrada de marketing. Nós vamos falar de embalde marketing, mas antes de entrar nesses aspectos da comunicação, nós precisamos falar um pouco sobre marketing. E também nós precisamos falar aonde que a comunicação efetivamente trabalha quando a gente fala especificamente de negócios. Então, assim, eu vou tentar vou começar falando um pouquinho mais sobre o relacionamento B2B, que é o relacionamento de negócio entre empresas. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre varejo e o B2C, que é o relacionamento direto com o consumidor final, mas vamos falar um pouco mais sobre essa questão do relacionamento B2B. Nesse relacionamento, você tem duas empresas que se relacionam ao longo do tempo por meio de uma troca. Então, a troca é a base do marketing. O marketing, ele existe porque existe a troca, em que você, para um cliente, para o cliente você entrega um determinado produto, serviço, ou já ampliando um pouquinho o raciocínio, a gente entrega valor, e, por outro lado, nós recebemos o dinheiro, né? A sobrevivência da organização, ela depende desse dinheiro que vem do cliente. O dinheiro saudável, o dinheiro bom, ele é aquele que vem do cliente, não aquele que vem especificamente do banco, porque esse você precisa, obviamente, devolver e com juros que nem sempre são tão bons. Então, o dinheiro saudável é aquele que vem do cliente. E o dinheiro está para a empresa como a fome, ela está para o corpo. Então, ou você se alimenta e tal, você morre, ou a empresa ela tem essa fonte de recurso, ou ela morre porque não consegue fazer frente nem aos custos fixos e nem aos custos variáveis. Esse processo de todo dia correr atrás do dinheiro, ela é muito importante, porque a organização, ela sempre sofre algum tipo de ameaça, certo? A existência ou o propósito da empresa de existir, ele sempre está sofrendo algum tipo de ameaça, seja por aspectos do ambiente controlável, ou seja, aspectos do ambiente incontrolável. Então, desses do ambiente incontrolável, a gente pode falar do aspecto político, econômico, social, tecnológico, legal. São variáveis que as organizações elas não têm controle sobre isso e cabe apenas elas se adequar, elas se equalizar. Então, o que acontece? Uma empresa, vamos dizer assim, chamada empresa válida, aquela que o lucro é mais do que merecido e a comunidade, quando olha uma empresa válida tendo um lucro merecido e até aplaude o impacto positivo na sociedade que ela tem, essa empresa, ela, para sobreviver, então, ela precisa existir dentro, manter um relacionamento. E agora, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de algo mais amplo do que a comunicação propriamente dita. Então, a comunicação, ela existe dentro de um relacionamento. Para ficar fácil o entendimento, né, quem tem aí, é casado, ou quem tem ali namorada, namorado, sabe como funciona essa questão que o relacionamento, ele se sustenta pela forma com a qual a outra parte percebe, né,
as trocas que ali existem, e se essas trocas elas têm valor, o relacionamento é duradouro. Se um dos lados acha que não está valendo a pena, o relacionamento acaba. E com as empresas é a mesma coisa. Então, a percepção de que essas trocas valem a pena, né, é que fazem com que a empresa ela se sustente. E percepção e comunicação, né, tem tudo a ver. Não adianta só a empresa ela ter qualidade nos seus produtos e serviços, mas não é a qualidade percebida. Então, a comunicação ela exerce um papel muito importante aí. Mas é importante também a gente dizer que só a comunicação sozinha, isolada, ela não vai resolver o problema de uma empresa. E é muito comum nessas palestras, nesses encontros, eu podia chegar aqui já falando das técnicas de comunicação integrada, das técnicas de inbound marketing, de tudo isso que vocês acham na internet aí, né? O processo de planejamento de comunicação integrada e tal, mas eu acho que mais importante do que a gente entrar diretamente nesses aspectos técnicos de como se fazer isso, é importante a gente entender que a comunicação ela é parte de um processo muito maior, o qual é o relacionamento ou o marketing de relacionamento, em que não depende só da comunicação. E a comunicação, né, de maneira geral, ela já é também muito complexa, porque nas organizações a comunicação ela não é algo exclusivo de um departamento, né, ou de uma assessoria, ou de uma área de marketing. A comunicação ela é uma atividade de todos na organização. Todos os departamentos estão se comunicando constantemente, não só na comunicação interpessoal entre áreas, mas quando a gente fala de comunicação corporativa, todas as formas de expressão que a empresa tem por intermédio dos seus vários interlocutores, isso também forma imagem e impacta nessa questão da percepção do cliente. Então, assim, só recapitulando um pouquinho o que eu falei até aqui. As empresas, elas precisam continuar existindo para cumprir o seu propósito. Empresas com propósitos nobres, normalmente vão ter um impacto positivo na sociedade. Agora, para conseguir fazer esse propósito, ela precisa ser boa em manter relacionamentos. Relacionamentos com todos os seus stakeholders, mas de maneira muito importante com os seus clientes. E ela precisa fazer isso melhor do que os seus concorrentes. Então, as organizações, elas precisam, nós que somos profissionais da área de comunicação, nós temos que ter essa consciência aonde que de fato nós estamos mexendo. E por que que o nosso trabalho é tão importante para a existência de uma organização, né? Então, dentro desse contexto todo, a comunicação ela ganha uma relevância muito forte e ela precisa ser agora ser conduzida de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticada. Então não dá para todo mundo sair comunicando de qualquer jeito, de qualquer forma, porque isso pode ser bem desastroso para as empresas. Quando a gente fala de comunicação integrada de marketing, seria muito mais simples se a gente chegasse aqui e falasse simplesmente de comunicação integrada. O problema é que aparece a palavra marketing também. E quando a gente fala de marketing, o leque ele se amplia muito, porque a gente começa a mexer em alguns mecanismos da organização que são aqueles que constroem valor. Comunicar por si só, por mais brilhante que seja as peças de comunicação, ou a perfeição de um texto, tudo, isso não tem sentido nenhum se a empresa não tem uma boa capacidade de gerar valor. Mas o que é esse valor? O valor, eu sempre digo, ele é um pacote. O valor é o produto de qualidade, é o atendimento bem feito, os canais de distribuição, que muitas vezes são terceirizados, funcionando direitinho, todo o momento de desenvolvimento do produto
depois que ele foi vendido até a entrega, esse processo todo aí, ele é avaliado pelo cliente. E ele precisa ser encarado como um processo não de fabricar produtos, mas ele precisa ser percebido também como um processo de criação de valor. Então, qualquer colaborador que vive em uma organização, ele tem que se perceber como um agente de criação de valor. Porque aí sim, se a empresa ela é bem sucedida em criar esse valor, a comunicação ela vai fazer esse valor ser percebido. Ela vai divulgar isso. Então, integrar a comunicação com o marketing é mais do que simplesmente, porque eu já escutei muito falar, o que você entende por comunicação integrada de marketing? É simplesmente a gente orquestrar todas as frentes de comunicação e tal, de forma que passe uma mensagem uniforme, coerente e tal, tudo mais. Isso é o que a gente mais ouve falar, só que muitas vezes a gente peca ou esquece de falar que ela tem que ser também integrada ao marketing. Então, o que você vai comunicar especificamente? Né? Que valor é esse que está sendo criado? Então, no processo, a gente precisa entender que o processo de comunicação integrada, ele é uma parte de um processo, num fluxo um pouco maior, que ele começa, né, só para tentar aqui explicar um pouquinho para vocês esse processo de desenvolvimento de marketing, antes de entrar propriamente dita ali nessa questão da comunicação integrada, o marketing ele é dividido em 3 aspectos. Então, o marketing analítico, o marketing estratégico e o marketing tático, ok? No marketing analítico, a primeira coisa que a gente faz é fazer análise de 2 ambientes, o macroambiente e o microambiente. O macroambiente são aquelas variáveis incontroláveis que a gente resume elas na sigla PESTAL. Não sei se todos já ouviram falar da PESTAL. PESTAL quer dizer o ambiente P de político, E de econômico, S social, T de tecnológico, A de ambiental e L de legal. Então, quando falarem para vocês, precisa ser feita uma análise PESTAL, a gente está falando que você vai fazer uma análise desses ambientes das variáveis incontroláveis. E o microambiente, ele é composto pela empresa, pelos concorrentes, pelos clientes, pelos parceiros, fornecedores e tal. Então, esse é um microambiente. Dentro desse microambiente, tem um pedacinho dele apenas, que a gente chama de variável controlável, e que são os famosos 4Ps, mas, claro, hoje a gente já fala em 6Ps, né? Os 4Ps lá de Jerome McCarthy, mas foram incluídos hoje mais 2Ps, né? Que é processos e pessoas. Então, além de preço, praça, produto e promoção, foi incluído processos e pessoas. Então, assim, depois que você faz essa análise do contexto e você realmente percebe em que tipo de ambiente a tua empresa está operando, é que você vai para a segunda fase do processo de planejamento de marketing, que é o marketing estratégico, aonde você vai fazer a segmentação do mercado. Raras são as empresas que conseguem atender com maestria o mercado de massa, né? Vocês já devem ter escutado muito isso aí já nesse período que vocês estão aí na faculdade, que as empresas elas têm partido para a segmentação de mercado. Então, você faz uma análise do ambiente que você está, você olha quais são suas forças e suas fraquezas, e você vai olhar um segmento de mercado, aquele que você acha que você tem mais condições de trabalhar sendo competitivo. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer na parte do marketing estratégico. Após a segmentação de mercado, você seleciona o mercado-alvo e você vai fazer o teu posicionamento. Gente, não dá para falar de comunicação integrada de marketing, de embalde marketing, de qualquer coisa de comunicação, se nós não entendermos o conceito de posicionamento. Primeiro você precisa entender exatamente qual é o perfil desse teu público-alvo, né? Com quem que você, quais são as necessidades deles, quais são os hábitos, aonde que eles estão, você precisa entender.
E aí, diante dessas questões aí específicas desse público-alvo que você escolheu, é que você vai se posicionar para esse público-alvo. E o que é se posicionar? É você delimitar uma proposta de valor alinhada com as necessidades desse público-alvo. Então, como que você faz isso, né? Para dar um exemplo assim básico, o segmento de veículos, né, ele é bastante competitivo, como todos sabemos. A gente tem aí grandes empresas, né, como a Fiat, a Volkswagen, a GM, né, recentemente a Ford saiu desses segmentos de veículos passeio, né, ela manteve mais a parte de utilitários, mas a gente tem vários players entrantes aí, que entraram recentemente, de marcas chinesas, né, marcas japonesas crescendo bastante. E o que é, então, essa questão do posicionamento nesse contexto aí, que eu poderia dar um exemplo, é o que a Volvo faz. Então, a Volvo, ela entrou nesse segmento de veículos para passeio, mas ela entrou de uma forma diferente, ela se posicionou. A Volvo, ela segmentou o mercado, famílias de alto poder aquisitivo, e que a preocupação maior seja segurança. Então, ela falou, eu vou pegar esses parâmetros de segmentação, alto poder aquisitivo, ou classe B+, e A, ela pegou também o parâmetro de famílias, né? E ela pegou o aspecto da importância da segurança. Aí, com base nesses aspectos do perfil do segmento que ela escolheu, ela se posicionou, para resumir em uma frase, como o veículo mais seguro que a sua família pode andar. Então, esse é o posicionamento. E quando você pega esse posicionamento, ele vai mexer com todos os elementos do mix de marketing, todos. E a organização ela precisa ser coerente nisso. Então, vamos lá, o elemento número 1, produto. Aí tem aquele grupo, que eu agora não vou chamar de funcionário, eu vou chamar grupo de criação de valor, que é responsável pelo desenvolvimento do produto. Com base nesse posicionamento, qual que é a atitude deles? Então, eles não vão economizar em nenhum dos tipos, não vão economizar em peça, eles não vão economizar em nada ali. O foco deles eles vão colocar airbag, vai vir até do teto do carro, vem por baixo, vem pelos lados, ou seja, airbag, sistema de freio. Eles não vão estar tão preocupados com o designer quanto eles vão estar preocupados com os itens de segurança que esse carro vai ter. Tá. Aí eles vão passar, aí vem o pessoal que vai mexer com a parte de P de preço, né? Essa parte do P de preço, também ele vai ser pensado, não vai ser o carro mais barato. Ele vai ter um preço alinhado, obviamente, com tudo que foi ali incluído, e vai trabalhar com uma margem maior, porque ele foi posicionado para um público específico ali, né, de alto poder aquisitivo e tudo mais. Então, a precificação também passa pela coerência ou aquilo que o posicionamento está ditando. Tá? Canais de distribuição também vão ser pensados em como o teu produto ele vai chegar até o consumidor, né, seguindo aquilo que foi dito no que fala, vai ser para classe alta, ele vai ser para essa foco da segurança. Então, como que você que canais de distribuição é a maneira que você vai conseguir colocar ele no mercado de forma satisfatória. Então, provavelmente eles vão trabalhar lá com a concessionária, toda a ambientalização dessa concessionária vai trabalhar esses aspectos da segurança, tudo isso está sendo feito por causa dessa diretriz do posicionamento. Aí, depois que a gente falou até aqui, é que a gente vai poder falar de comunicação integrada de marketing. Porque é agora que a gente vai falar de comunicação, e a gente não pode achar que comunicação ela vai ser feita a parte de tudo isso que já vem sido pensado desde do topo lá da estratégia de marketing. Tá? Então, quando você faz a comunicação, a primeira coisa vai ter que também seguir as diretrizes do posicionamento.
Isso vai servir de insumos para você trabalhar a chamada, o approach da campanha, você vai trabalhar que tipo de mensagens criativas você vai criar, você vai pegar isso tudo lá do posicionamento. Então, assim, sempre que as áreas comerciais ou clientes, assim, me pedem para desenvolver uma campanha ou desenvolver algum tipo de conteúdo, a primeira coisa que eu pergunto, e que às vezes não tem, e a gente tem que explorar qual é o posicionamento do teu negócio? Né? Ao que ele se propõe? Né? E, infelizmente, nem sempre a gente escuta essa resposta. Eu não sei quantos já estão atuando no mercado aí, trabalhando em agências, trabalhando em empresas, mas vocês vão perceber que uma das partes mais deficientes que as empresas têm é de chegar no posicionamento. O posicionamento não é claro. Aí a empresa não tem um posicionamento claro. Ela é deficiente no processo de criação de valor. Aí contrata uma agência, a agência faz aquela campanha maravilhosa, o pessoal aí de jornalismo escreve textos maravilhosos ali, a parte da internet também, só que os resultados eles não vêm, ou eles vêm por um determinado tempo. Por quê? Porque lá atrás faltou muita coisa, né? Então, assim, não tem como falar também de comunicação sem falar da comunicação interna, porque esse processo de comunicação interna, ele tem como objetivo principal buscar o engajamento do colaborador em cima daquelas estratégias da organização. Então, como que isso precisa ser feito? O mesmo esforço que muitas vezes organizações fazem para fora, ela precisa fazer para dentro. A gente sempre vai estar falando de percepção. Então, essa questão, até fazendo um parênteses ali também para entrar nessa questão conceitual, em comunicação, eu tenho algo que sempre vai seguir a gente, e é essa questão ali de trabalhar modelos mentais, percepção, comportamento e atitude. Esses aspectos aí estão todos interligados. Então, assim, tanto do cliente como do colaborador, a gente espera que eles tenham uma atitude favorável à organização. Então, assim, muita falta de compromisso, vamos dizer assim, ou até de responsabilidade, eu diria, a gente já embarcar numa campanha ou num projeto de comunicação, seja ele de inbound marketing ou marketing digital, ou seja ele de marketing convencional, sem falar de comunicação interna e sem de fazer primeiro o trabalho interno. Então, os colaboradores eles precisam se perceber como agentes de criação de valor, eles precisam desenvolver, atuar, né, entendendo que o que eles estão fazendo é pelo cliente, para só depois a gente fazer uma comunicação bem feita, e essa comunicação ela precisa ser em cima de algo que é genuíno, porque senão fica o que nós vemos muito aí em grandes empresas, infelizmente, e que são mensagens ao vento, né? Exemplos assim que a gente tem forte disso, é só você ir ali no site Reclame Aqui, né? As empresas de telefonia, normalmente, elas estão no topo ali das reclamações dos clientes. Mas vamos pegar a que era Oi, que agora é Tchau, né? Porque já acabou também. E a Oi, ela sempre foi muito eficiente no processo de comunicação integrada de marketing dela. Isso ninguém nega, né? Talvez os mais jovens aí não vão lembrar, mas ela tinha, por muito tempo, ela teve uma campanha em que usava crianças, né, para passar aquela imagem de trabalhar mais no aspecto emotivo e tal. Mas aí você pegava uma revista, você tinha uma peça maravilhosa da Oi, aquela marca linda, aquelas cores bacanas, aquelas frases de impacto e aquela imagem extremamente bonita ali, daquela criança escolhida a dedo com aquela cara simpática. Aí você estava no teu carro, você escutava um spot na rádio totalmente alinhado com aquilo que você viu ali na revista. E na TV, aquele comercial em horário nobre que passava e no final aquela assinatura da criança dizendo oi e tal. Cara, que maravilhosa a campanha. Teoricamente, dentro daquilo que a gente está estudando, estava tudo perfeito. Só que aí você, como cliente,
aí você era, vamos dizer assim, arrebanhado por essa campanha, né? E você foi persuadido por meio dela para comprar, para aderir, né, essa empresa de telefonia. Aí quando você tinha ali algum problema, você ia cair num call center, e aí você descobria o tamanho do contraste entre aquela comunicação que você viu com, de fato, o que a empresa era. Aí, nesse momento, acontece aquilo que a gente diz que é a pior coisa que pode acontecer num processo de comunicação, que chama-se a dissonância. Ou seja, a dissonância é aquela diferença gigante que existe entre a expectativa e a realidade. E isso desequilibra aquela balança da satisfação e do valor, né, onde os custos passam a pesar mais que os benefícios, e aí espanta o cliente. E aí, a comunicação, para ela ter sucesso, então a coisa não depende só dela. A comunicação ela precisa ser entendida como um processo amplo. Aquele call center, na ocasião, terceirizado, estava completamente desalinhado ao que estava falando a comunicação. Mas se fosse só o call center, beleza. Só que a gente percebe que muitas vezes o desalinhamento ele começa a nível de planejamento estratégico, a alta direção da organização, ela não tem compromisso nenhum, muitas vezes, com aquilo que é falado pelo processo de comunicação. Então, integrar a comunicação, ela tem que começar lá no topo. E aí é que entra aquela questão, que é um conceito um pouco maior, que se trata do aspecto de branding, ou brand equity, né? Para quem já escutou esse termo, ou seja, branding, o processo de construção de valor de marca. Antes de você chegar a embarcar num processo de comunicação integrada de marketing, lá em cima, junto à galera do planejamento estratégico, precisa ser discutida essa questão do branding. Como que nós queremos ser vistos, como que queremos ser percebidos, mas mais que isso, o que vamos fazer para sermos vistos dessa forma, o que vamos fazer para ser percebido dessa forma. E aí, gente, isso deixa a coisa um pouco mais complexa, porque quando a gente fala o que vamos fazer, quando fala empresa A, empresa B, empresa nada mais é do que um grupo de pessoas que se unem em algo comum, que é a organização, e elas têm que passar a atuar orientada pelos mesmos valores organizacionais, pelos mesmos aspectos de governança corporativa, ou seja, tudo isso aí. Isso, obviamente, não é fácil, porque agora, até desmistificando essa questão de B2B e B2C, e não sei quem gosta desse tema e quem já leu sobre isso, mas B2B e B2C não existe. B2B não existe, o que existe de fato é P2P, pessoas se relacionando com pessoas o dia inteiro. Então, não existe uma empresa que vai lá e vai conversar com a outra e tal, são pessoas de uma empresa que conversam com a outra. Não existe essa questão de B2E, que fala que é Business to Employer, também é uma mentira. O que existe é pessoas em uma organização que conversam com as pessoas, com as suas pessoas lá dentro. Então, isso a gente precisa ter consciência que às vezes essas siglas e tal, na hora de sair executando isso, a gente fica vislumbrado com esses termos bonitos de marketing e esquece do óbvio. Esquece do óbvio, que o óbvio você precisa, número um, ter essa noção de que tipo de valor que você está criando, os teus colaboradores precisam estar engajado com isso. Logo, você precisa de um processo, de um planejamento de endomarketing, que em outra oportunidade a gente pode falar isso com mais detalhe. Tá, então planejamento de endomarketing. Aí, para falar de comunicação integrada de marketing, você então precisa ter primeiro o endomarketing para depois o marketing externo. E agora então, falando especificamente da comunicação integrada de marketing, o que de fato é isso? Como se faz isso? Como que se trabalha com isso? Nas agências de comunicação, eu vou dizer para vocês que é difícil você achar esse profissional que flutua ali, navega, e ele é um excelente planejador de comunicação integrada de marketing, né? Apesar do meu currículo ali estar falando 12 anos, mas eu estou até um pouco mais já nessa área, só na cooperativa agrária aqui eu estou há 13 anos, no grupo Rede Energia, que hoje é Energisa, eu também fiquei lá 5 anos,
e no total ali são 19 anos trabalhando nesses aspectos aí, e as agências, as empresas terceirizadas têm, sem dúvida, aí, principalmente as menores, uma certa deficiência nesse processo de planejamento. Como que se trabalha com isso? Então, o processo de planejamento, primeiro, se você for pegar, abrir um livro agora e for analisar o processo de planejamento, ele vai direto ali, né? O que falar, para quem falar, quando falar, onde falar e tal. E daí, assim, você começa a entender, então eu preciso de saber entender o público-alvo, eu preciso definir qual vai ser a minha mensagem, quais os canais de comunicação, com que frequência eles vão acontecer, vou ter que fazer um orçamento para isso e vou definir com quais métricas que eu vou medir. Pronto, está pronto o meu planejamento dentro do marketing. A gente esqueceu do principal de volta. Poxa, esse processo de planejamento de comunicação integrada de marketing, ele tem que começar primeiro na análise do posicionamento e na análise do processo de criação de valor da organização. Isso não está na maioria dos livros, mas a gente aprende isso só na prática, só depois de fazer campanhas maravilhosas, mirabolantes, bacana, que às vezes até a gente ganha prêmio, principalmente as agências, ganhou o troféuzinho lá de que foi o vídeo mais bonito da TV, mas do resultado para o cliente não veio nenhum, a empresa gastou uma fortuna, a agência ganhou prêmio e os resultados ficaram aquém daquilo que era esperado. Por quê? Aí eu volto a falar, a gente não está perguntando, às vezes, para o cliente internamente, alguns aspectos anteriores ao processo de planejamento, né, de marketing, e a gente precisa ter essa consciência, tá? Então, a comunicação integrada de marketing é mais do que integrar os meios de comunicação e manter uma coerência, né, na linguagem verbal e não verbal. Ela precisa ser, de fato, integrada com o marketing, né? E esse é um aspecto bastante importante. Então, deixa eu ver, agora a gente ainda tem bastante tempo aqui, eu vou falar um pouquinho mais na prática como que acontece essa questão ali da integrada em marketing. Então, profissionais de comunicação. Os profissionais de comunicação hoje, se a gente for pegar um jornalista, se a gente for pegar um publicitário, se a gente for pegar um RP, a nossa área de comunicação social, a minha primeira formação é comunicação social, publicidade e propaganda, a gente tem aí uma tendência e acaba ficando com uma visão muito limitada do negócio, né? A gente só olha, acha que o processo de comunicação, ele é completo nele mesmo, né? Mas, de fato, o nosso processo, ele é um pedacinho dentro de um escopo muito maior, que é o marketing, que é um pedaço no escopo maior, que é a empresa. O profissional hoje, ele tem que saber que o que ele faz de comunicação é mais do que simplesmente fazer um bom layout ou fazer um bom texto. Ele tem que realmente ser alguém estrategista ali, né, que tem essa consciência do impacto daquilo que ele está produzindo, né? E aí, quando a gente vai falar dessa comunicação integrada, a gente realmente precisa investir muito nessa habilidade aí de conseguir compor esse processo de planejamento, né? E para só depois a gente linkar esses profissionais aí para fazer, escrever e tudo mais. Nas organizações, eu diria assim, de maneira geral, o jornalista, ele acaba não sendo só jornalista, né? O jornalista, ele tem que ser, né, aquele que a gente fala, ele tem que estar antenado e ele vai atuar em várias frentes, né? Então, o jornalista, ele tem que entender um pouco de organizar evento, ele tem que entender um pouco de como fazer um texto adequado para os meios digitais, ele tem que saber fazer roteiro de vídeo, ele tem que saber fazer um texto bom pro relatório anual, ele tem que saber isso dentro das organizações. Fora das organizações, ele tem que saber ser bom para escrever
com a linguagem mais compacta agora para o ambiente digital. E, assim, a mídia, acho que nunca foi tão criticada ali, né? Até você para escutar um pouquinho ali a Jovem Pan, até o pessoal do jornalismo da Jovem Pan criou o tema A Velha Imprensa, né? Que parece que existe, então, uma transformação também acontecendo nesse contexto do jornalismo. E do que diz respeito à publicidade e propaganda, ao longo dessa caminhada toda, eu quase que eu arrisco dizer que o nome mais completo para o nosso curso, ao invés de comunicação social e propaganda e publicidade, RP ou jornalismo, o nosso curso tinha que se chamar Gestão e Desenvolvimento de Relacionamento. Eu diria assim, porque pouco se estuda, né? Quantos livros vocês já leram que trata sobre relacionamento organizacional? Eu nunca lembro de ter visto um título sobre isso. Porque a grande parte dos contratantes, seja o cliente, seja tal, sabe que comunicação é importante, é bacana, aí muitas empresas criam um departamento ali, ou contratam uma agência, mas não tem essa noção da importância da comunicação nesse processo de criar um relacionamento perene. E para a gente, né, e aí fica uma dica para quem quiser ir se especializando nisso, para a gente ter uma maior empregabilidade, ou se a gente montar uma empresa e tal, para a gente ter mais cliente, a gente vai ter que entender ou ter pelo menos uma visão muito mais abrangente do que só a comunicação. Porque as empresas, assim, as agências de comunicação e alguns profissionais aí mais experientes que estão no mercado, às vezes já devem ter cansado um pouco desse negócio de essa rotina de fazer bons trabalhos de comunicação e não ver os resultados. Então, a gente precisa ter essa visão um pouco mais ampliada. Aí, não sei, eu acho que antes de entrar nessa questão do embalde, Martin, eu gostaria de abrir perguntas para essa primeira fase aí, para esse primeiro bloco, onde eu falei aí sobre o planejamento de marketing, onde eu falei um pouquinho de posicionamento, onde eu falei de brand equity, e onde eu comecei a falar sobre comunicação integrada de marketing. Para a gente dividir, eu gostaria já de abrir, então, esse espaço para algumas perguntas relacionadas a isso. Perfeito. Eu tenho duas perguntas aqui. Quem ainda tem perguntas sobre essa parte da conversa já pode mandar ali, que eu também vou fazendo essa mediação. O Juan Micael, ele mandou assim, quais dicas você acredita que ajudam em casos onde a empresa não possui um posicionamento bem definido? Excelente pergunta, sabe? Para responder essa pergunta, eu vou falar um trabalho que eu fiz aqui na Agrária, em 2012. Em 2008, eu cheguei aqui na cooperativa e eu me deparei com um negócio assim interessante, vamos dizer assim, da perspectiva de comunicação. Então, quem é aqui da região e quem conhece a cooperativa e quem não conhece, janeiro a gente vai ter um evento grande aqui, venham e se a gente tiver a oportunidade de conversar, eu posso falar sobre isso com mais detalhe. Em 2008 eu cheguei aqui e vi um emaranhado de indústrias aqui. Agromalte, que é a indústria para os negócios malte, moinho de trigo, para os negócios de farinha de trigo ali, Copersul, que era para a indústria de óleo, a parte também aqui de nutrição animal, que chamava-se Fábrica de Rações Agrária. Então, assim, era um emaranhado de indústrias com nomes diferentes, com marcas diferentes. Aí, a primeira coisa que eu tentei olhar assim e procurar, falar, poxa, será que existe um propósito claro? Será que existe um posicionamento claro? E eu não encontrei isso aqui. E aí, respondendo à pergunta, a primeira coisa que a gente precisou fazer aqui foi uma auditoria de marca e começar um trabalho de branding. Então, o que é esse trabalho de branding, né? Esse branding, gente, assim, pesquisem sobre isso, tem muito mercado e quem trabalha com maestria nisso aqui, os rendimentos são bem altos, assim, quem trabalha com isso. Então, o branding, ele começa nesse processo de auditoria, para a gente entender, e você fazer uma pesquisa interna na organização,
para buscar assim, não tem o posicionamento. Você não vai achar fácil, na maioria das empresas, aquela frase, o meu posicionamento é lá, 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 lá. Às vezes você tem que ter uma habilidade, vai ser meio estranho o que eu vou falar, mas talvez vocês entendam. Você tem que ter uma habilidade de ver o que não mostram e de ouvir o que não falam. Como que faz isso? Você vai ter que, na organização, caminhar por ali, ver como que ela está atuando com os clientes, ver como que ela desenvolve o produto, ver como que é o relacionamento delas com os colaboradores, e aí você começa a enxergar uma coisa que às vezes não está tão nítida ou não estão te mostrando, você não vai achar numa placa na parede escrita, né? E essa questão de ouvir o que não falam, você conversar, fazer perguntas para você tentar entender qual que é o posicionamento. Então, assim, existe metodologia para isso. E nessa primeira fase, nós usamos várias técnicas aqui. Algumas foi de uma técnica que a gente usou, por exemplo, pegamos grupos de gestores e você vai trabalhar isso com públicos separados. Então, a gente trabalhou com cliente, com cooperados e também com colaboradores. Aí você pega esses grupos e você vai fazer ali uma pergunta. Se a nossa organização aqui fosse um bicho, um animal, que animal seria? Aí nós jogamos umas revistas lá, falou, recorta aí, acha e tal. E daí, assim, recortaram muitas figuras e tal, e apareceu assim aqui, elefante, apareceu camelo, apareceu um monte de bicho assim e tal, e aí ninguém falava assim, poxa, eu nunca tinha ouvido a expressão aqui dentro, de falar, pô, a nossa empresa é lenta igual um elefante, ou ela parece que tem uma paciência assim, ela fica pensando, pensando, pensando e não faz, né? Aí a gente fez a mesma pergunta e pedimos para fazer recortes assim, não só de animais, mas qualquer objeto e tal. Daí apareceu coisa do tipo, teve um recorte lá que era duas figuras, né? Um era um caminhão assim da Mercedes e um outro era um veículo assim Mercedes. E daí indicando que a Gralha era aquele caminhão da Mercedes. Tecnológico, sofisticado, mas pesado, lento, devagar. E aí a gente começou a captar essas percepções. Então, na verdade, na nossa essência estava, a gente é burocrático, a gente é lento, a gente demora para executar, pensa muito. Aí, assim, surgiram coisas que a gente é fechado, não é aberto ao mercado, é muito egocêntrico, olha muito para dentro, aquele monte de coisa horrorosa e que ninguém fala. Então, a gente usou esse mecanismo para coletar essas percepções. E o cliente, por maior que a organização nos enxergava como uma empresa pequena. Então, para um cliente, como nós tínhamos todas essas organizações, a empresa ela toda fragmentada com essas unidades de negócio, o cliente da farinha não enxergava a grande agrária. Ele enxergava um moinho de trigo pequeno, com 140 mil toneladas ano, isso é um moinho pequeno no mercado, né? Olhava então ele olhava fragmentos da agrária, né? E aí o que acontece? Antes, eu vou chegar lá na resposta certinho da pergunta, que é a questão do posicionamento, mas antes, para falar do posicionamento, a gente teve que buscar qual que era a essência da agrária, a gente teve que buscar qual que era o propósito verdadeiro da agrária. Aí, quando eu perguntava assim, qual que é o propósito da organização, eles falavam, pegue e vá lá no estatuto e leia o que está lá, esse é o nosso propósito. Aí você ia lá no estatuto e falava, gerar a prosperidade do cooperado, ponto final. Falava, me desculpe, mas o propósito não é como está aqui no estatuto. E aí eu fui buscar a base histórica de como que surgiu a cooperativa. Então, em 1951, vem um grupo de colonizadores aqui, e fazem uma avaliação no local aqui na região, e aí eles viram que era propício, e aí eles fundaram a cooperativa agrária. 2 anos depois, começam a vir os primeiros colonos, 500 famílias, para conseguir sobreviver ou se manter em uma organização, em um país, uma nova pátria, e a cooperativa ela surgiu para dar base para essa família. E eles vinham de uma situação bem adversa da Segunda Guerra Mundial ali, eles estavam na condição de refugiados, né? E aí eles vêm para cá e graças à cooperativa agrária eles conseguiram se estabelecer.
Então, assim, o propósito ele ficou um pouco mais nobre. Ela surgiu com o propósito de servir como base para que um grupo de famílias conseguissem sobreviver após uma situação bem hostil que passaram lá atrás. Então, essa foi a raiz. Ela não nasceu para deixar cooperado rico, ela não nasceu para a gente ficar ganhando troféu e a turma ficar achando que simplesmente a nossa farinha é a melhor do mundo, ou o nosso malte é o melhor que tem, tal. Ela não surgiu para isso. Ela surgiu para fazer diferença na vida das pessoas. Olha que interessante, esse é o propósito nobre. Isso não estava escrito em lugar nenhum. Então, ao longo de 70 anos, no dia 5 de maio, agora a gente completou 70 anos, a cooperativa, ela expandiu. Então, hoje ela não faz mais a diferença na vida de 500 famílias, mas de milhões de pessoas. Nós temos produtos que são exportados. A cooperativa agrária atingiu a marca de mais de 5 bilhões de faturamento. É disparada aí a maior organização aqui da nossa região, porque ela segue um propósito muito claro, que é fazer isso aí. E olha, gente, sabe o que eu também descobri, pesquisando aqui? Que esse propósito de fazer diferença na vida das pessoas, ela conseguiu graças à união, graças à cooperação, graças ao trabalho em equipe. Há algum tempo, aí uns anos, eu tive a oportunidade de entrevistar um pioneiro, uma pessoa ali que hoje já falecida, e eu fiz a pergunta para ele, por que a cooperativa agrária é importante na tua vida? Ou foi importante na tua vida? Aí ele, em alemão, e depois me traduziram isso, ele falou que a cooperativa foi tudo na vida dele e tal, mas antes ele falou assim, que lá na Europa, numa cidade lá chamada Asten, o padre falou para eles assim, vocês vão atravessar o oceano, mas cuidem com o que vocês vão fazer, porque o mundo inteiro está olhando para o que vocês vão fazer. E lembrem, mantenham a fé e a cultura. Daí ele falou isso, gravou, mas eu não tinha assim dado tanta importância no valor do que ele falou. E daí hoje, se vocês vierem aqui Entre Rios, vocês vão ver um investimento ali que foi feito de mais de 30 milhões num centro de eventos. A gente investe aqui mais de 2 milhões nessa preservação da cultura, com a Fundação Cultural, com o colégio. E uma organização que não tem um propósito claro na essência de desenvolver, de ter esse propósito ali, e ela jamais faria esse investimento na cultura. Então, peraí, eu comecei a descobrir todas essas questões aí, e isso não estava escrito e não estava claro. Então, como que a gente poderia chegar a partir desse emaranhado de informação que eu fui vendo? Pô, nos percebem de uma forma horrorosa, e a gente tem tanta coisa positiva e que poderiam nos perceber de uma forma melhor, então a gente precisou sistematizar, organizar tudo isso para transformar, sim, num processo de comunicação integrada. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer auditoria, aí nós encontramos esse gap, esse abismo entre imagem percebida e imagem real, aí a gente pegou e desenvolveu, a partir disso, um branding book. E, claro, fizemos a reestilização da marca, né? Para quem lembra como é que era a marca da Agrária, antes parecia um sabonetinho, quadradinho, assim, fechada numa caixinha, com aqueles pinheiro rígido e tal, tudo mais. Aí, a gente fez outros, então a gente precisa deixar de ser aquela organização, aquela empresa pesada, que fica pensando, para ser aquela empresa dinâmica. A gente precisa deixar de ser aquela empresa fragmentada, pequena, e ser aquela unidade grande e tal. Aí, com base nessas diretrizes aí, a gente fez uma reestilização da marca. Primeiro, olha só que interessante, gente, eu não sei como que tem gente que consegue criar um logotipo sem fazer esse estudo todo, porque daí você fica com um monte de perguntas e não tem de onde tirar a informação, e daí nós tínhamos de onde tirar. Então, assim, por que vocês tiraram os pinheirinhos de dentro do quadradinho? Que a empresa precisava sair da caixa mesmo. É impressionante como aquele ícone representava o que ela era. Uma empresa fechada na caixinha dela, inflexível, com aqueles pinheiros rígidos e com aquela letra caixa alta, escrito agrária, que parecia que estava gritando e passava aquela arrogância toda. Então, a gente tirou os pinheiros da caixa, a gente trabalhou a perspectiva dos pinheiros, a gente colocou o texto agrário em letra minúscula. Até aí, beleza.
Aí a gente fez uma declaração, a essência da marca então a gente busca excelência e tal, tudo mais, coloca lá, colocamos todas essas palavras bonitas ali. A gente fez daí também esse trabalho de olhar para dentro e achar o nosso verdadeiro posicionamento. Então, qual que é o posicionamento da agrária hoje? Né? E detalhe, para resolver aquele problema da falta de unidade, cara, vocês acreditem, mas a gente chocou muitas pessoas conservadoras aqui quando a gente falou, não vai mais chamar agromalte. O quê? Vocês querem eliminar a marca agromalte consolidada com mais de 30 anos? Olha que nome bom, que marca... Não vai mais chamar agromalte, vai chamar agrária malte. Não vai mais chamar moinho de trigo agrária, vai chamar agrária farinhas. E daí vai chamar agrária óleo e farelo, e virou uma agrária só. E toda essa agrária, ela tem o mesmo posicionamento, trabalhar com eficiência e qualidade para prestar um bom atendimento aos clientes, preservando a cultura, preservando os valores que deram origem a ela. Então, o nosso posicionamento é basicamente esse. Então, uma empresa séria, se um cliente chega ali e fala, poxa, você podia dar um desconto para a gente, faz meia nota. Não faz, porque ela tem valores muito sérios. E a outra questão também que está relacionada ao nosso posicionamento e que negócios específicos têm um slogan, por exemplo, o negócio malte, fala o malte das melhores cervejas. E o malte das melhores cervejas, quando você faz um posicionamento desse, né, eu estou me posicionando como o malte das melhores cervejas. Agora, será que só o malte de qualidade vai conseguir a melhor cerveja? Não sei quantos já tentaram fabricar uma cerveja, mas no processo tem um monte de casca de banana aí. Então fala, poxa, então além do malte de qualidade, eu preciso dar treinamento para esses caras. Eu preciso dar um curso aí, a Agrária investe vários milhões aqui para fazer um centro de treinamento para a fabricação de cerveja, que é algo mais completo que tem. Isso foi feito por causa desse posicionamento. Então, como é que você diz que fala que vai ter o malte das melhores cervejas, só com o malte você não garante, mas o que mais você vai fazer? Então, a gente tem esse centro de treinamento. Nós temos a escola para mestres cervejeiros. Nós temos uma parte acadêmica aqui de desenvolvimento dos cervejeiros que vem gente do Brasil inteiro para cá para aprender a melhorar a sua cerveja. Isso é o posicionamento, isso é ser fiel ao posicionamento. E quando você vai no Instagram e você vê uma mensagem de comunicação, que é a parte da nossa comunicação integrada que fala fazemos cerveja, fazemos história, tem muito significado nessa frase. E tem muita verdade nessa frase. De coisas genuínas que nós fazemos aqui. Não sei se respondi, falei bastante ali. Isso. Agora, a Alice Moreira, ela perguntou, que eu acho também que talvez você já tenha respondido, mas enfim. De que forma nós, profissionais da comunicação, podemos ajudar a educar esses gestores sobre a importância dessa comunicação integrada? Vejo que muitas empresas não têm nem clareza sobre o próprio propósito. Olha, que legal essa pergunta. E a frase, a palavra que ela usou ali, educar, né? Foi muito bem escolhida a palavra, né? É isso que precisa ser feito. A gente precisa educar, a gente precisa trabalhar. Como que se educa, né? Olha que interessante, né, o que ela falou. Como é que é o nome da pessoa que perguntou? Alice. Alice, muito legal você ter usado a palavra educar, porque você dá margem até para a gente falar um pouquinho sobre storytelling também. Então, assim, essa percepção, essa consciência que depois vai culminar numa atitude favorável do colaborador para a empresa, ela realmente passa por um processo de aprendizado, ela passa por um processo de percepção. Vamos entender um pouquinho isso. Como é que funciona essa questão da atitude? Então, olha só, você tem a atitude, ela acontece com base na percepção. Então, não sei quantos entrariam no ônibus em que tem uma mulher dirigindo. Alguns vão falar, eu não entraria. Por que você não entraria? Lá em casa, meu pai sempre brincava com a minha mãe, né, que mulher no volante é um perigo constante e tal, aqueles preconceitos em que taxava dizendo que a mulher, ela dirige pior do que o homem. Aí o outro vai falar, não, eu entrava, óbvio que eu entrava no ônibus. Por quê?
porque lá em casa minha mãe dirigiu sempre melhor que meu pai. A minha mãe, ela é muito mais atenta e cuidadosa no trânsito e tal. Então, assim, naquele processo educacional inicial, um aprendeu ou teve uma percepção de que a mulher no volante vai bem, o outro que não vai bem, e logo a atitude de duas pessoas diante do mesmo objeto é diferente, ok? Por quê? Porque lá na raiz teve um processo educacional e de aprendizagem que culminou em atitude diferente. Esse processo de aprendizagem, ele é um pouco quanto complexo, porque isso aí tem que mexer lá naquela estrutura inicial que são os famosos modelos mentais. Então, assim, dentro do escopo do endomarketing e ali na comunicação interna, a comunicação ela tem esse poder de contribuir na reestruturação do modelo mental. Agora, como que se dá o processo de aprendizagem? Aí nós teríamos que dar uma visitada na parte ali até de psicologia, mas assim, sem ter a pretensão de entrar muito a fundo nisso, mas nós profissionais de comunicação, nós precisamos entender o básico disso. Esse processo de aprendizagem, ele se dá pelo menos de 4 maneiras. Então, o condicionamento clássico, o condicionamento operante, o aprendizado social e o aprendizado cognitivo. Então, assim, tem esses 4 aspectos que podem ser trabalhados para mexer nesse processo de aprendizagem. O condicionamento clássico, o que que é? Então, é mais ou menos assim, dentro da comunicação, quando você associa, vamos dizer, a marca X com a atriz Y ali, então você associa a marca Monange a Xuxa lá, por exemplo, né? Aí você vai ter assim as pessoas aprendendo que, poxa, olha como é bonito o cabelo dela, olha como ela parece saudável. Então, todos os produtos que estão associados à imagem dela, você aprende que pode servir para você. Essa é uma forma de aprendizado que chama-se o condicionamento clássico, né? Você associa uma coisa ali a outra. E tem o condicionamento operante, que são com consequências, boas ou ruins. Você aprende que se você fizer aquilo, vai ser ruim, ou se você fizer aquilo, vai ser bom. Esse condicionamento operante, um exemplo mais prático disso, a gente tem nessa questão ali do cinto de segurança, né? Eu que sou nascido em 1981, eu vivia um momento da vida em que nós não usava cinto de segurança. O carro freava, a gente ia no banco da frente, pequeno, o carro freava, a mãe esticava o braço assim, para a gente não dar com a testa ali no painel do carro, ninguém usava cinto de segurança, né? E aí começou esse processo de precisa usar o cinto de segurança, só que só a comunicação que o governo fazia não era o suficiente. Aí precisou também ter ali a multa, ter algum aspecto, e aí você associou o condicionamento clássico nas campanhas de comunicação com o condicionamento operante, que era a multa, né? Você vai ter um resultado negativo, né? Uma recompensa negativa, e aí isso também vai dar um impacto ali nesse processo educacional. Passado vários anos, e com o cigarro a mesma coisa, hoje raramente você vê alguém sem o cinto de segurança. Então, teve ali um processo de aprendizagem, um processo educacional, né, que contou pelo menos com 2 formas de condicionamento, né, que foi promovido. E nas organizações, da mesma forma com que isso é possível, foi possível ali no trânsito, a gente também pode trabalhar esse aspecto educacional de mudar comportamento em relação aos temas que são mais relevantes e importantes para a organização. A gente faz muito isso aqui quando se trata de compliance, né, da conduta ética do colaborador, quando se trata de segurança, quando se trata de relacionamento interpessoal, quando se trata de desenvolvimento pessoal e contribuição para as coisas que interessam a organização, como inovação, né? Também para a parte de processos. Então, assim, a agrária aqui, no caso, eu fiz esse mapeamento, a gente resumiu nessas frentes aí, que são pelo menos 9 de maneira geral, mas a gente simplificou essas 9 em 5. Então, que é desenvolvimento pessoal, segurança, conduta,
essa parte também de processos e a parte de inovação. Então, aí a gente vem constantemente fazendo esse trabalho. E para fazer esse trabalho, a gente aprende uma coisa, assim como o marketing tem ali os 4 Ps, se vocês quiserem anotar isso aqui, gente, que eu vou falar, ajuda muito. E tem mudado, assim, a forma de eu planejar essa questão da comunicação para educar as pessoas ou para mudar comportamento. Então, a comunicação ela é muito mais abrangente. Vocês concordam que comunicar é diferente de informar, correto? Porque comunicação é uma via de 2 mãos e não é simplesmente você jogar ali a informação. Então, essa comunicação, ela tem que ter ações em 4 pilares, 4 pilares. Informar e comunicar é um. Integrar e interagir é outro. Envolver e engajar é outro. E motivar e reconhecer é outro. Então, se você quer fazer um trabalho para educar, para ensinar, você vai ter que ter ações nesses 4 aspectos ali. Aí você vai trabalhar tanto o condicionamento clássico, condicionamento operante, o condicionamento cognitivo e também o aprendizado social. Então, assim, no bloco Comunicar e Informar, vocês fazem as peças convencionais de comunicação. Então, dentro da organização, você vai ter lá o material que você colocou no mural, aquilo que foi na intranet, no e-mail marketing, todas essas ações ali. Agora, nesse eixo interagir e integrar, você vai fazer ações de interação entre os colaboradores e entre o colaborador e a empresa. Então, pode ser a conhecida festa de confraternização de colaboradores, você vai ter a festa de confraternização nos departamentos e todo aquele monte de eventos e ações que você faz com o único objetivo de buscar essa integração entre os colaboradores e ele com a empresa. Aí você também tem que ter ações que buscam o engajamento e o empenho dele. Daí, qual que é a diferença do integrar, interagir e de empenhar e engajar? Esse empenhar e engajar é você amarrar as coisas que ele faz em aquela história da recompensa lá também, sabe? De você atrelar aquilo a uma participação dos lucros, a uma meritocracia, a alguma coisa assim, se ele segue aquilo que precisa seguir. Agora, também, se ele não segue, ele vai ter uma consequência negativa daquilo que também é ruim. E o outro aspecto é a questão do reconhecimento, né? Ele ser reconhecido no grupo e tal, a organização reconhecer que ele fez um bom trabalho, né? E isso, para dar um exemplo prático agora disso que eu falei, focado na frente de segurança, né, por exemplo. Então, hoje a gente tem aqui o cara que ganha o certificado e o prêmio do colaborador destaque em segurança, né? Aquele que segue rigorosamente os protocolos de segurança e tal, e que tem contribuído para o departamento não ter acidentes, ele recebe lá esse reconhecimento. Agora, lá da frente de informar e comunicar, nós temos espalhado pela organização inteira as campanhas Valorize Sua Vida, tem alguém que te espera em casa com saúde e que te ama, que está lá, use os EPIs, a gente tem na parte de integração a semana de segurança que a gente faz, na parte de engajamento, quando a gente perde a meta de acidentes, a gente também perde dinheiro, né, porque as metas ali não foram atingidas. Então, todas essas ações, trabalhando de maneira conjugada, elas conseguem fazer esse remodelamento, vamos dizer assim, desse modelo mental, né, transformando a percepção e aí gerando uma atitude diferente no colaborador. Esse processo todo é da nossa área, gente, é da comunicação social, por isso que a gente estuda um pouquinho aí de psicologia também, de sociologia e de tudo mais, porque esse conhecimento ele é importante para a gente ser mais profissional e mais assertivo no nosso trabalho. Não sei se respondi. Olha, eu acredito que sim, viu? Nós temos, então, mais 15 minutinhos para o final. Se você quiser fazer algum complemento, se alguém ainda tiver mais alguma pergunta para fazer, senão a gente pode começar a se despedir. Então, ali, eu vou falar só um pouquinho para alguém que veio, de repente, com a expectativa de escutar mais sobre embalde marketing. Até agora,
eu não falei nada, né? Então vou ajudar aqui, vou falar um pouquinho essa questão aí do inbound marketing. Gente, isso aqui é bastante interessante, porque agora está todo mundo vislumbrado com essa questão do marketing digital e com o pipeline, com o lead, né? Então, assim, aí às vezes a gente até fica constrangido quando alguém pergunta: você é jornalista, você é publicitário, você é DRP e você não sabe o que é um lead marketing? Você não sabe o que é pipeline? Você não sabe o que é um funil de venda? Aí a gente fica constrangido e tal, e poxa, eu preciso aprender sobre isso e tal. Então, assim, só para nivelar, o inbound marketing são estratégias de marketing digital que tem por objetivo atrair o cliente com conteúdo relevante e fazer com que ele se torne em lead. O que é lead? Lead é o potencial cliente, vamos dizer assim. Agora, aquele persona, ou aquele público, aquela pessoa ali que recebeu informações o suficiente sobre o teu produto e ele está prontinho para comprar. É só a área comercial ali fazer um contato ou disponibilizar um contato para que ele faça e a coisa vai acontecer, ele se transforma, então, num cliente, e aí você consegue, ao longo de todo esse trajeto, de quando você gerou o conteúdo, de quando ele clicou nesse conteúdo, ele preencheu ali um cadastro, ele baixou ali o teu e-book e tal, ele caiu numa landing page ou numa área de aterrissagem, que a gente chama assim, que seria um site, alguma coisa assim, e aí ali, a partir desse site, ele tomou uma decisão e fez a compra dele e tal, aí você consegue monitorar todo esse fluxo e você consegue calcular uma taxa de conversão. O que muitos falam, nossa, gente, essa foi a descoberta do século, porque antigamente, com as mídias tradicionais, a gente fazia um investimento no outdoor, na TV, não sei aonde, tudo mais, só que a gente nunca conseguia efetivamente mensurar, né, a taxa de conversão, do quanto que eu investi ali, o que de fato foi resultado que a gente poderia acreditar aquele esforço de comunicação que foi feito. E aí, nesse ambiente digital, obviamente, a gente está mexendo ali com dados, tudo acaba tendo como ter métricas e como mensurar isso ali tudo. Até aí, tudo maravilhoso, e algumas empresas têm tirado muito proveito disso, né? Então, a empresa, ela vendia lote e vendia residências ali. Ela fez um trabalho de inbound marketing ali, vendeu quase tudo e tal, o cara assim, ficou super satisfeito com o trabalho. Algumas empresas bastante sucesso, outras empresas nem tanto. O que acontece? Essa questão que eu, assim, para pelo menos deixar alguma coisa mais prática e importante sobre isso, para que vocês levem aí, diz muito respeito a essa questão do conteúdo, porque na prática a gente compra essa ideia do inbound marketing como algo que atrai o cliente com conteúdo relevante, sendo diferente do que é um anúncio que a gente vê na televisão, você está ali assistindo um jornal, alguma coisa, e você é interrompido com o anúncio de um produto que você não queria ver naquele momento. E daí, de repente, você, na internet, a promessa é outra, pelo inbound marketing, você foi atraído por um conteúdo, você achou relevante aquilo, e aí você foi atrás e tal, e aí você acabou comprando. Só que na prática, eu acho que não é bem assim que tem acontecido. A gente também é interrompido, né? Você está assistindo um vídeo ali bacana e de repente entra um negócio ali que você não queria. Aí, sem querer, você clicou ali num sapato, numa coisa que você também não queria, você clicou sem querer, aquele troço vem te seguindo até você não aguentar mais ali, vem atrás de você e tal, né? Aonde você vai entrar, aquele negócio fica te perseguindo e aquilo também vai te gerando um estresse. E uma outra coisa que eu acho que está muito deficiente, e aí é uma oportunidade para nós, que somos a parte de conteúdo, é realmente essa questão de gerar o conteúdo relevante. Eu acho assim muito exagerado de uma agência, quando ela se posicionar, eu sou uma agência digital e eu faço um inbound marketing. Ah, legal.
E que trabalho vocês podem me oferecer? Ah, a gente vai gerar conteúdo para vocês, a gente vai fazer isso, e promete aquele mundo lá. Só que, assim, de fato, são poucas empresas hoje que você tem alguém com conhecimento para gerar conteúdo. Então, essa parte de geração de conteúdo é um mercado gigantesco que vale a pena se dedicar e se profissionalizar nisso. Por exemplo, se eu quisesse contratar um terceiro hoje para gerar conteúdo específico de cerveja, para trabalhar essa questão da atração dos clientes e jogar para minha landing page ou para a área de aterrissagem ali, é difícil de você achar essa pessoa, de repente, com a formação de jornalista, né, e tal. Aí, hoje, às vezes, você acaba achando alguém que faz isso ali, que nem tem essa habilidade toda ali na escrita e tudo mais. Então, assim, eu vejo que aí tem uma oportunidade muito grande para nós, profissionais de comunicação, realmente nos especializarmos em gerar conteúdo em temas específicos, né? E aí, vamos supor, nossa, ela é a pessoa que mais é excelente em gerar conteúdo ali para a parte de moda, por exemplo. Você tem mercado para trabalhar nessa questão de muitas empresas poderiam te contratar, né, para gerar esse conteúdo. E outra, você não precisa ser o detentor de todo o conhecimento ali. Você pode se associar a algumas pessoas, por exemplo, eu estava recentemente, estou ainda com um projeto de querer fazer alguma coisa de gerar conteúdo ali para a FAPA, né, para a Fundação de Pesquisa da Agrária. Então, ali a gente tem os pesquisadores, tudo. O agrônomo, de maneira geral, se comunica muito mal, tanto com o mercado quanto com o produtor, né? Ali na hora de gera pesquisa e ele tem essa dificuldade de transferir esse conhecimento. Então, um profissional de comunicação trabalhando junto com um profissional técnico, o resultado é extraordinário. Aí, assim, esses dois profissionais junto ali, no que diz respeito a desenvolver conteúdo, é muito interessante. E eu acho que o ambiente digital ainda está carente de alguns conteúdos específicos, principalmente da parte do agro, assim, eu vejo que poderia estar melhor aqui na nossa região especificamente, né? Porque eu acho que as ferramentas de embalde marketing, elas são conhecidas, né? Então, a gente tem já, né, sabe, tem o Google AdWords, tem toda essas ferramentaradas ali, mas aonde que eu acho que tem ainda uma carência e tal, é justamente nessa parte de gerar o conteúdo mesmo, não querendo dizer que o marketing de conteúdo e o embalde marketing é a mesma coisa, a gente sabe que não é, mas também não dá para dissociar uma coisa da outra, porque eu acho que a grande sacada disso ali é realmente você ter a capacidade de atrair o público com conteúdo e o produto ele ser só uma consequência, né? E tudo isso, claro, não desvincular aquele início da minha conversa lá do processo de valor. Então, gerou conteúdo de valor, entregou um produto de valor, todo o processo que ele participou no ambiente digital foi de valor. E aí isso faz com que o cliente ele volte várias vezes, repita as trocas várias vezes, a gente chama essa evolução de relacionamento, esse relacionamento a longo prazo é o que é desejado pelas empresas, e a nossa participação nesse processo é fundamental. Perfeito, muito obrigada, viu, Rodrigo? E no ano que vem, assim que a gente voltar presencial, se tudo der certo, a gente ainda vai fazer uma outra semana acadêmica presencial dessa vez. Quem sabe a gente não traz o Rodrigo de novo para falar daí especificamente sobre inbound marketing, né? Então tá bom. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui. A gente tem agora uma palestra, uma mesa redonda sobre responsabilidade nos meios digitais. E se alguém ainda tiver algum comentário, se o Rodrigo quiser fazer alguma finalização da palestra, fica à vontade. Bom, alguém tem algum comentário? Quer fazer de repente, até uma última pergunta? Ainda daria para responder? Dá tempo de responder ainda assim alguma última pergunta, se o pessoal tiver. Pessoal, só agradecendo mesmo, Rodrigo. Bom, então, gente, eu da mesma forma agradeço muito, gosto muito de estar participando aqui nesse ambiente acadêmico, quando a gente se aproxima aí de vocês, a gente também recarrega muito energia,
E claro que tá aqui, muitas vezes a gente aprende muito mais do que a gente tenta explicar ou tenta ensinar, né? A gente acaba aprendendo muito mais porque realmente a nossa área ela está em constante transformação e tanto em ferramentas e tudo mais. Então, muito obrigado, uma ótima continuidade aí para vocês nesse trabalho desse seminário aí. E eu desejo a todos muito sucesso e depois você pode passar meus contatos, né? Quem quiser conversar alguma coisa mais específica, eu fico à disposição aí. Perfeito, então. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Muito obrigada, pessoal. Quem quiser já ir se direcionando para a nossa mesa redonda de responsabilidade nos meios digitais, fique à vontade. Tchau, 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 Rodrigo. tchau.